Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e eu estou dando início aqui a uma nova série no canal, dessa vez sobre o software Cloud Compare, que é um software especializado para manipulação de nuvens de pontos, tá certo? Então esse vídeo inicial ele é mais para introduzir você ao assunto, tá? Então a gente só vai mesmo nos aprofundar sobre os vários conceitos a partir do próximo vídeo. Bem, para quem é voltado esse curso, tá? Eu estou fazendo isso aqui mais para professores e estudantes das áreas da ciência da computação, da engenharia, especialmente a engenharia civil, arquitetura. É óbvio que se você é um entusiasta, também é bem-vindo, certo? Tem muitas coisas aqui que você pode aprender por conta própria e até mesmo brincar e manipular em casa, ok? Bem, como eu vou direto para o software e a utilização dele, eu vou pedir que, para ter um melhor aproveitamento do curso, você precisa ter um conhecimento prévio, certo? De básico de geometria 3D, no caso aqui sobre sistemas de coordenadas, sobre o que são vetores, sobre o que são normais, transformações geométricas. Eu tenho também aqui uma playlist no canal, né, sobre esse básico de geometria 3D, está incompleto ainda, mas pelo menos para esses conhecimentos aí já tem vídeos suficientes para entender. Sobre o básico sobre renderização, então somente para geração de imagens, né, o que significa, por exemplo, posicionamento de câmera, o que são tipos de projeção e por aí vai. E o básico sobre processamento de dados, né, como filtragem, como análise de variância, essas coisas, tá? É óbvio que quando tiver algo um pouquinho mais complicado, eu vou pegar e fazer uma breve revisão e explicar, mas esse é um curso mais de aplicação do que propriamente de desenvolvimento, tá? Ok, vamos começar pelo seguinte, o que são nuvens de pontos, tá? Nuvens de pontos é basicamente um conjunto de pontos definidos dentro de um sistema de coordenadas 3D. Ou seja, é só um monte de posição, um monte de coordenadas x, y, z, tá? Dentro de um mesmo sistema de coordenadas, né? E o que esses pontos eles estão representando, né? Eles estão representando apenas a superfície, tá? Eu sei que existem outros tipos de nuvens de pontos usadas para fazer alguns tipos de simulação e tal, mas o que eu estou focando aqui são nuvens de pontos que representam uma superfície, ou seja, somente a casca de um objeto. Então, se vocês estão observando aí na imagem, uma nuvem de pontos de um determinado lugar, né, de um prédio, de uma escavação arqueológica, e no caso aí você tem os pontos apenas da superfície, das paredes, do chão, do teto, tá certo? É importante frisar que uma nuvem de pontos ela não possui topologia. Como assim? Do lado direito aí vocês estão observando uma malha triangular, ou seja, um conjunto de triângulos justapostos. Vocês observem também que cada aresta desses triângulos só tem ligação com duas faces, né? Uma para um lado e para o outro. Você não tem triângulos cruzando uns aos outros. Você tem informação de conexão. Então, por exemplo, você sabe quais são os vizinhos aí de um vértice apenas olhando as arestas que estão conectadas a ele. Então, isso são informações de topologia. No caso de uma nuvem de pontos, não existe esse tipo de informação. Então, cada ponto é um ponto solto no espaço, certo? Então, isso vai trazer algumas facilidades e algumas dificuldades para nós aqui no decorrer do curso para manipular essas nuvens de pontos. Outra coisa é que o básico de uma nuvem de pontos é ter, né, as coordenadas x, y, z. Porém, cada ponto pode conter outras informações associadas a eles. Por exemplo, eu posso associar a cada ponto uma cor, né, um valor RGB diferente. Também posso associar a cada um dos pontos vetores normais, né? E o que são vetores normais? Bem, são vetores que são perpendiculares a uma superfície. Então, no caso aqui, o que deveria representar para cada ponto, a normal, é um vetor perpendicular à superfície naquela posição específica. Também é possível associar valores escalares, como assim, um número, certo? Um número qualquer. No caso, esses números podem ter significados diferentes. Por exemplo, nessa figura aqui, nós temos uma representação colorida de um valor escalar, que é a curvatura. Ou seja, quanto maior a curvatura, mais quente é a cor que foi colocada aí nesses pontos. Ou então a verticalidade, né? Como assim? Para cada ponto, se ele é mais voltado de forma vertical, ou seja, a normal dele é voltada mais para cima, ele está mais vermelho, e quanto mais horizontal é a normal dele, mais azul ele é. Então, assim, cada ponto pode ter várias e várias informações associadas, certo? Não somente as posições. Tá, e como é que eu faço para obter essas nuvens de pontos, tá certo? Bem, o jeito mais comum de se obter nuvens de pontos é através de scanner a laser, né, que nem o que estava sendo mostrado aqui à esquerda. Esse aqui é um tipo de scanner em um tripé,
que vai gerando a nuvem de pontos do que está ao redor dele, certo? Também é possível por fotogrametria, né? Ou seja, tirando várias fotos de um objeto ao redor dele para pegar todas as nuances e utilizando um software para reconstruir as posições 3D desse objeto a partir das fotos, tá? Existem outros métodos, tá? Mas esses aqui são basicamente os dois métodos mais comuns, eu acredito. Ok, agora que eu já expliquei brevemente o que são nuvens de pontos, vamos para a nossa ferramenta de trabalho aqui, que é o Cloud Compare, né? Esse software ele foi iniciado em 2004 por esse autor aqui, num trabalho de doutorado dele, certo? De lá para cá, o software recebeu muitas e muitas atualizações. Hoje em dia ele é um software livre, mantido por toda uma comunidade, certo? E ele é um software voltado para processamento e análise de nuvens de pontos 3D. Ele é um software também multiplataforma, você pode pegar e utilizar ele no Windows, no macOS, no Linux. E para a gente poder utilizar ele aqui, você pode instalar, a instalação é bem fácil, tá? Você acessa essa página aqui, eu vou deixar o link aí na descrição, mas basicamente você acessa essa página e esse link vai ser redirecionado para cá, né? Bem, aqui tem se você se sentir aí à vontade, né, de contribuir, porque esse é um software livre e teoricamente assim é de graça, né? Obviamente você não paga por uma licença, mas é sempre bom, né, contribuir aí com o pessoal, que essa ferramenta é uma ferramenta bastante poderosa, tá? Cheia de funcionalidades, pode ser bastante útil aí, até mesmo em aplicações comerciais, tá? No caso aqui vocês vão encontrar dois tipos de versão, a versão alfa e a versão estável. A versão alfa tem as últimas coisas, porém, né, pode ser que você possa ter algum tipo de problema aí durante a execução. Eu prefiro sempre baixar as versões estáveis dos softwares, né? E aqui você encontra a versão para Windows, para Linux, tá? Atualmente eu estou com essa versão aqui, e é a que eu vou utilizar durante o curso, que é a versão para Linux, né? 2.13.2, é a mesma versão para Windows também. E é bastante fácil, você coloca aqui o mouse por cima, vai encontrar aqui esse link para baixar um executável, você clica, executa, next, 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 e você tem a instalação feita. Okay? No caso do Linux, que foi o que eu fiz aqui, abre o terminal, digita flatpak, install flathub.org.cloudcompare.cloudcompare, né? Cuidado aqui com as letras maiúsculas, minúsculas, né? E também já está feito, bem fácil de instalar no Linux também, ok? Beleza, uma vez instalado você vai ter essa janela aqui, que é a janela do Cloud Compare, tá? Por enquanto eu vou continuar aqui nos slides, só para a gente pegar e mostrar o que significa cada parte aqui da interface, beleza? A parte que mais chama a atenção é, obviamente, essa aqui do meio. Essa aqui é o canvas de visualização, é aqui onde você vai visualizar as nuvens de pontos, as malhas, todos os objetos que você tiver. Aqui em cima você vai encontrar a barra de menus, né, onde tem abrir, editar, ferramentas, exibir, plugins, visualização 3D e ajuda, ok? Várias das funcionalidades que estão aqui também estão espalhadas nessas barras de ferramentas ao redor, certo? Mas tá tudo organizado aqui. Logo aqui embaixo você encontra as principais ferramentas nessa barra, tá? Muitas das coisas vocês vão acabar tendo que recorrer a esses botõezinhos aqui. Do lado esquerdo, muito provavelmente você vai ver essa barra aqui, essa barra de visualização. Então são coisas relacionadas apenas à visualização. Então, por exemplo, alterar de onde a câmera deve observar, se você vai utilizar projeção em perspectiva ou projeção ortográfica, algumas coisas sobre alterar a cor de fundo do seu canvas e por aí vai. Vai ter outras barras de ferramenta também aqui em cima e na lateral, que são as dos plugins, né? Como esse software ele é um software desenvolvido pela comunidade, então existem muitas ferramentas desenvolvidas e que foram incorporadas aqui. Ferramentas essas bem úteis, tá? A gente vai ver algumas delas também no decorrer do curso. Outra parte muito importante aqui para uso desse software, né, vai ser essa janelinha aqui, esse pedacinho, que é a árvore de entidades, tá certo? Aqui vai estar os objetos. Então, por exemplo, assim que você abrir uma nuvem de pontos, vai ter uma nuvem aqui, vai ter uma entidade aqui. Mas você pode pegar e alterar essa nuvem. Então, por exemplo, peguei, abri uma nuvem e eu criei outra a partir dela. Então agora você vai ter duas entidades aqui. De novo, também a gente vai explorar bastante essa área aqui no decorrer do curso. Cada vez que você seleciona um objeto, né, seja uma nuvem, seja uma malha, aqui nessa árvore de entidades, aqui embaixo vai aparecer as propriedades daquela entidade selecionada. Então, por exemplo, a quantidade de pontos, alguns campos escalares, informações, dimensões, ou seja, qual o tamanho e por aí vai. E aqui embaixo é o console.
certo? É basicamente uma saída de modo texto sobre as coisas que vocês estão fazendo aqui na janela. Então, por exemplo, cada vez que eu fizer aqui alguma funcionalidade, né, utilizar alguma função, vai aparecer aqui uma saída em modo texto. Isso aqui é bom para saber se alguma coisa deu errado, se alguma coisa deu certo, qual foi a saída, a quantidade de elementos e por aí vai. Ok, o Cloud Compare ele suporta um monte de formato mesmo, certo? São muitos formatos diferentes. Eu não vou pegar e explicar cada um deles, eu vou apenas listar os principais e os que mais vou utilizar por aqui. Bem, o formato LAS ou LAZ, que é um formato padrão para nuvem de pontos LiDAR. Formato PLY é um formato que eu uso bastante, que é um formato tanto para nuvem de pontos quanto para malhas, então você pode armazenar qualquer um desse tipo de estrutura de dados nesse mesmo formato. Formato PTS ou PTX, normalmente é um formato usado para quem utiliza scanner a laser. Formato BIM, que é esse formato nativo do Cloud Compare, lembrando que ele é um formato binário, então você não consegue visualizar ele em modo texto, diferente de alguns outros formatos aqui. E o formato OBJ, que é um formato bem comum para malhas poligonais, certo? E agora aqui o software em uso, né? No caso aqui eu abri uma nuvem de pontos. A gente vai se acostumar com a interface no decorrer do curso, né? Mas só para pegar e relembrar aqui as funcionalidades que eu falei. Aqui você tem a nuvem de pontos, você pode girar usando o mouse com o clique esquerdo, você pode mover usando o clique do botão direito. Aqui você seleciona a entidade e aparece as propriedades. Então vocês observam aqui que você tem as dimensões dessa caixinha preta aqui que envolve, né, da bounding box aqui da minha nuvem. Você tem informação, por exemplo, da quantidade de pontos. Essa nuvem aqui tem 452 mil pontos, por exemplo. Eu estou exibindo as cores aqui associadas à nuvem de pontos, mas eu posso botar assim e agora eu vejo uma cor fixa para cada ponto da nuvem. Por padrão, os pontos vêm na cor branca, tá? Mas eu gosto de alterar e deixar assim, por exemplo, em alguma outra cor, como vermelho, tá? Mas fica a seu gosto aí. Bem, gente, por hoje é só. No decorrer do curso, a gente vai explicar outras coisas aqui sobre manipulação de nuvens de pontos usando o software Cloud Compare. Então, dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija aí. E até mais.